Nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Com muita alegria em meu coração, tenho o prazer de apresentar a todos os irmãos a minha saudação, que faço em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, teu Filho amado, também do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do santo e querido irmão Aldo. Desejando que as preciosas e santas bênçãos destes santos poderosos possam estar como os irmãos, para lhes dar muita força, muita saúde, muita paz. Estamos aqui numa reunião de quinta-feira, dedicada ao Espírito Santo do nosso Pai. E quero, portanto, agradecer a todos os irmãos presentes por todo o esforço que fizeram para aqui estar, para juntos prestar nosso louvor e adoração a todos os santos dos céus. E lembrando que somente a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, também o Santo Irmão Aldo, que podem recompensar a todos pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu amor para com as nossas reuniões e para com o reino celestial. Estendendo também nossos cumprimentos aos internautas que neste momento já estão conectados aí na sua casa, na sua sala, para assistir esta reunião. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos nós. Todos em pé, cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem nenhum par, e que marcha confiante, pois que é integrante do poder celestial. Todos em sentido de oração, iremos orar invocando as preciosas bênçãos de nosso Deus, teu Santíssimo Espírito e do Consolador, a Santa Vó Rosa, para a nossa reunião. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, nosso querido Pai Celestial, com muita alegria em nossa alma, nos encontramos reunidos neste templo para te adorar, te glorificar. Diante da tua santidade, o teu poder, da tua glória. Queira receber, ó Deus Altíssimo, esta nossa adoração, porque fazemos com muita reverência em nossa alma e por sabermos que o Senhor é digno de todo louvor e adoração dos teus filhos nesta terra e também dos santos e dos anjos que compõem o teu reino santo.
Ao mesmo tempo, invocamos tuas santas bênçãos, cujas bênçãos nos concede através dos teus santos poderosos, Jesus, nosso Senhor. Nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que usando sabiamente, poderosamente, os santos e os anjos dos céus, têm enviado à terra estes santos para nos guardar, para nos proteger. Santa Avó Rosa, cremos e confiamos na presença destes santos nesta reunião, pois vieram nos trazer a tua bênção, a tua graça. Vieram, portanto, nos ajudar para que nós possamos assim recordar ponto importantíssimo na nossa doutrina para fortalecimento da nossa fé. Santa Avó Rosa, Jesus bendito, nos ajude para que nós possamos proceder bem diante destes poderosos santos, para quando logo mais ao término desta santa e gloriosa reunião, estes santos possam subir ao alto céus e, chegando lá, apresentar à Senhora, a Jesus, os nossos bons atos de justiça e de bondade. Lembrando também, ó Santa Avó, daqueles que aqui não puderam estar por motivo justo, que as suas bênçãos alcance, desde que eles estejam lembrando desta reunião. Abençoe também, eu te peço, aqueles que estão a caminho, que sejam amparados, protegidos e sejam bem-vindos. E chegando aqui possamos juntos entoar hinos em teu louvor. Santa Avó, se prostam diante deste altar de graça teus servos coristas e músicos, regentes. Santa Avó, com certeza preparados, porque tiveram um momento especial para assim fazer. Que a cobertura do teu santo e glorioso manto recaia sobre eles, ungindo suas gargantas, para que do profundo da alma, seu coração, possa expressar estes hinos que foram programados para esta reunião, com muito carinho, com muito amor, e glorificar todo o reino celestial. Da mesma forma, aos meus colegas pastores, pregadores, também os diáconos e os membros, que a Senhora ajude, porque precisamos muito da Senhora Avó, até mesmo a sua inspiração. Nós aqui, todos reunidos nesta Igreja Apostólica, precisamos deste auxílio para entender melhor, com clareza, a cada dia, a mensagem, a doutrina desta Igreja Apostólica. Portanto, entregamos com toda a fé e confiança em tuas mãos esta reunião, que ela seja verdadeiramente alegre, fortalecendo o gozo e a paz, a alegria no coração de todos esses teus amados filhos. E ainda te peço, Santa Avó, que a mensagem que está no boletim, com certeza teve a inspiração do céu, que a Senhora possa nos ajudar, que ao ouvir a leitura da mesma, possamos guardar no profundo de nossa alma e lançar mão desses ensinamentos com muita fé para vencer as lutas e as tentações, as inclinações para aquilo que não edificam e nem agrada a Deus. Por tudo recebe o nosso louvor e adoração e gratidão, hoje e sempre. Amém.
dia vai chegar, quando o meu corpo vou deixar, e então eu vou partir, vou morar naquele lindo lugar, lugar tão lindo, cheio de esplendor, belo paraíso, enfeitado de flor. É lá que eu quero ir morar, quando um dia o meu corpo aqui eu deixar. Eu sei também que enquanto aqui viver, tudo tenho que fazer pra ser fiel, vivendo em santidade, servindo com lealdade. Então vou morar naquele lindo lugar, lugar tão lindo, cheio de esplendor, belo paraíso, enfeitado de flor. É lá que eu quero ir morar, quando um dia o meu corpo aqui eu deixar. Eu sei também que quando o dia chegar, bem preparada, preciso estar para que a Santa Avó Rosa possa vir me buscar para aquele lindo lugar, lugar tão lindo, cheio de esplendor, belo paraíso, enfeitado de flor. É lá que eu quero ir morar, quando a Santa Avó Rosa vir me buscar, e com o coro de anjos para todo sempre eu vou cantar, cantar, cantar
atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração. Muito bem, irmãos. Agora passamos para a parte da mensagem, onde irei ler para os irmãos
a mensagem que está no boletim do dia 13 do corrente ano, onde ela nos fala do valor da oração para a vida e felicidade do Filho de Deus. E nós, pela doutrina que temos, sabemos que a oração é para os justos, a oração é para os verdadeiros filhos de Deus. Para um meio de comunicação com Deus, para estreitar uma comunhão perfeita com Ele e desfrutar da sua graça e proteção. Nós estamos aqui numa reunião de oração, portanto, a mensagem é própria, então vamos meditar nesta mensagem, dizendo a todos que o poder de Deus, nosso Pai, é superior a tudo. Foi Ele que criou todas as coisas, e se Ele que criou, Ele tem domínio sobre tudo. Eu acostumo dizer que Ele tem o mundo em suas mãos. Quer dizer, o domínio sobre tudo que há aqui, até sobre as forças do mal. E Ele sabe também, como Jesus também sabe, que com o correr dos anos, com a existência do ser humano nesta terra, se distanciando do verdadeiro Deus por não pôr em prática a oração para unir a Deus, naturalmente iam se desviar de passos largos para um outro caminho, para a perdição. Mas para aqueles de coração bom, para aqueles que realmente almejam a salvação de sua alma, que acredita que existe Deus, que Ele é digno de respeito, de obediência, naturalmente Deus sempre zelou por essas pessoas. Porque Ele sabe que ninguém tanto está na doutrina, que com o surgimento do pecado deu origem, portanto, irmão, surgimento, dizendo melhor, de muita maldade. Pode ver que o mundo está cheio de tudo que é ruim, cheio de tantas coisas, de sentimentos, corações de sentimentos perversos, maldosos, e com isso a pessoa distancia de Deus. Mas por amor e para dar a oportunidade, Deus nosso Pai não somente formou o outro Consolador, a Santa Avó Rosa, também um profeta, Santo Irmão Aldo, para dar vitória a essas pessoas, como também, diante de um poder muito grande, presente nos céus e aqui na terra, com a manifestação destes santos, Deus, portanto, irmãos, Ele nos concedeu a grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos seus santos através da oração.
A oração é como diz a doutrina, é uma arma fortíssima que liga a criatura ao seu Criador, que faz com que venha a estabelecer uma comunhão perfeitíssima com os santos e com os anjos, porque estão sempre falando com Deus, com os seus santos. E todos aqueles que realmente têm este costume de orar, é porque ele sente na alma o desejo de unir a Deus. Ele sente o desejo de vencer. E ele sabe quem lhe pode dar a vitória. Ele sabe que realmente pode garantir que a sua pessoa nesta terra seja amparada. Então vai dirigir a sua oração para Deus e seus santos. Também porque, irmãos, sabe que não consegue vencer sozinhos. Então Deus, o Pai, deu, portanto, esta arma forte para que o teu povo, teus filhos, vença o pecado. Vença, portanto, as inclinações para aquilo que realmente não edifica e nem glorifica a Deus. Deu, portanto, ao ser humano o direito de comunicar com ele para que realmente possa vencer as tribulações e permanecer unido ao reino dos céus. Tanto que diz aqui do valor da oração para a vida, a felicidade do Filho de Deus, o seguinte: Deus, o Pai, nos concedeu a grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos seus santos através da oração, que é uma arma poderosa para nos defendermos de todo o mal e buscarmos sua graça, virtudes, poder e santificação, além de termos paz, vida e saúde. Tanto, irmãos, que Deus colocou isso em nossas mãos, vamos dizer assim, esse direito para pedir a Ele em oração. Ele, portanto, garante proteger. Ele garante porque Ele é sobre tudo, conforme eu disse no início da minha mensagem. Ele tem domínio sobre tudo. Tudo Ele pode resolver. Ele tem o poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Ele tem o poder, portanto, de solucionar qualquer tipo de problemas. E tudo aquilo de mal que possa estar tentando influenciar a pessoa, a um filho dele e assim por diante. Mas, conforme também dizemos que a oração, nós lançamos mão da oração, não somente para pedir por nossos filhos, por às vezes estar em situações difíceis, é justo, é lícito pedir por nossa família. Qual é a família que não quer ter paz? Sim, com certeza. E sabe quem pode dar esta paz. Por isso, lutam para unir a Deus, a quem nos pode conceder a vitória. A oração também não é feita somente porque irmãos, estamos passando por um momento difícil de saúde, uma enfermidade, que também é lícito, até para pedir perdão para Deus, porque alguma atitude não agradou a Deus, mas é como diz aqui no boletim, também é para pedir as virtudes celestiais, mais consagração, mais santidade,
Por que isto? Porque se o apostólico luta para unir a Deus com essa intenção de estar em comunhão mais com Ele, de lutando para receber da sua unção e virtudes, de forma que essas virtudes vibram dentro de si, naturalmente vai lhes dar o direito, vai abrir o caminho para conseguir aquilo que almejam. Não é assim que Jesus nos ensinou? Buscai, em primeiro lugar, em primeira linha, o reino dos céus, e as demais coisas, se merecerem, serão acrescentadas. Buscai a consagração, a santificação, para quando estiver orando, ser atendido, ser ouvido por Deus nosso Pai e atendido. E diz ainda, portanto, é a oração que nos liga a Deus e aos seus santos, como nos mostra as Sagradas Escrituras, quando diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Eu acabei de falar, buscando acima de toda a consagração, orando, Deus Altíssimo, Jesus bendito. Eu sei que para receber as suas bênçãos, precisa ter mérito, precisa estar consagrado, portanto revista meu espírito da unção divina, porque eu quero ser abençoado pelos senhores. Eu quero que a minha oração seja ouvida nos céus quando eu clamar. Então, irmãos, são os atos de uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que realmente faz por onde merecer a graça de Deus e por isso é digna da presença de um anjo, a presença de um santo, para lhes valer em momentos críticos e doloridos, principalmente na época em que estamos vivendo. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão. Ou seja, de interceder por nós, como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e oração. Quando está dito, esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, o Divino Mestre, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele, Jesus, nos ouve. E se sabermos que Ele, Jesus, nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Hoje, no tempo do Consolador e da regeneração, o mesmo se dá de forma ainda mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito, formando novos santos, a Santa Avó Rosa, o Consolador, o Primaz Santo Imoaldo, que junto com Maria Santíssima intercede por nós diante de Deus, o Pai de Jesus, nosso Senhor, para que santos poderosos que lutam ao lado destes possam nos ajudar, a fim de vencermos a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Estimados irmãos apostólicos, nada temos que temer. Olha só esta frase, como eu disse no início, porque tem aquele que realmente está sobre nós, que tem um domínio sobre o mundo inteiro,
até sobre as forças do mal, em relação aos verdadeiros filhos dele, ele anula o poder oposto ao poder de Deus. Então nada os fiéis têm que temer, porque tem essa proteção, e se fizer a sua parte para merecer, para obedecer os ensinamentos que ele nos ensina, através do Consolador, do Santo e querido irmão Aldo, que é ensinado nesta igreja apostólica, eles garantem a vitória, eles garantem de socorrer naqueles momentos difíceis. O problema também, irmãos, as dificuldades, enfim, nas tribulações, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão, portanto, atentos para proteger o Filho de Deus, porque é contemplado, eles contemplam, eles veem. Onde está um fiel Filho de Deus, pode estar no meio, trabalhando no meio de pessoas que não são apostólicas, que não têm essa doutrina. Mas aquele apostólico que está lá, ele brilha. E essa luz é patente aos olhos dos santos, da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo, e eles estão prontos para socorrer, porque ali está um fiel a Deus, o nosso Pai. Entendeu, irmãos? Então, quando diz também, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre dizendo: tudo é possível ao que crer. Olha só, tudo pode ser resolvido para a pessoa que busca, acima de tudo, em primeiro lugar, a consagração da sua alma, e que se encontra diante de Deus na hora da sua oração com um espírito consagrado, dedicado, um espírito realmente cheio de fé, cheio de amor, de vontade de crescer espiritualmente para ter a cada dia mais mérito à graça de Deus, ser amparado nos momentos difíceis da sua vida. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, prestam bem atenção nesta explicação, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina e a disciplina perfeita para aquele que crer. Deu para entender, irmãos? Porque o valor da nossa doutrina, da nossa disciplina, o que ela faz na vida daqueles que praticam, faz com que a pessoa une a Deus e tenha mérito diante dele, tenha mérito a presença de um anjo para lhe proteger num momento tão difícil, por exemplo, nesta terra como está o mundo. Mas para isso, irmãos, ter este mérito, precisa obedecer, precisa realmente lutar. Eu mostrei desde o início que o caminho é buscar não somente o bem-estar da sua vida, a saúde, que é importante, mas acima de tudo, como está no começo da leitura do boletim, as virtudes e a santificação, né? E diz ainda, além de ter paz na vida e a saúde, acima de tudo, irmãos, é buscar a consagração da alma. Aí está o fecho de tudo, consagração. E diz ainda, entretanto,
são a doutrina e a disciplina perfeita para aquele que crê. Então veja que ouvida e atendida. Olha, são duas palavras. Tem aí uma diferença. Os irmãos acham a igreja apostólica só ela é ouvida no céu. Mas Deus, com seu poder, Ele ouve o clamor das pessoas. Ele ouve, portanto, aqueles que falam em seu nome. Ele vê e escuta, portanto, o gemido de dor da humanidade em grande sofrimento, como aconteceu no passado, no tempo de Moisés. Deus ouviu o gemido e viu o sofrimento daquele povo lá, sendo escravo pelo faraó, e tomou as devidas providências. Nos tempos presentes, conforme está aqui nessa mensagem, o poder de Jesus aumentou na formação de santos, Santa Avó Rosa, Santo Imoaldo, Jesus, Maria Santíssima, também eles ouvem o clamor da humanidade. Agora está aí a diferença. Clamar, todos clamam, mas é ser atendido. Ser atendida a sua oração. E só pode ser atendido aquele que realmente, irmãos, colocar os ensinamentos divinos na sua vida, em prática na sua vida, para que tenha mérito a toda a proteção do nosso Pai, para que Ele coloque um anjo na sua companhia para vencer, e a pessoa passa a sentir as virtudes divinas naquele momento que está orando, porque nós sentimos mesmo. Um outro fato também importante, e que todo apostólico, além de buscar essa consagração para o seu espírito, precisa, portanto, dar um tempo para Deus, para Jesus, para Santa Avó Rosa, para o irmão Aldo, na sua oração. Na sua oração. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas dizem assim, mas estou constantemente clamando pela Santa Avó na minha casa, estou fazendo as minhas coisas, então, Santa Avó Rosa, Santo Imoaldo, me ajuda, me protege, estou passando por um problema, mas está fazendo as coisas? Mas está cuidando de alguma fazer, as donas de casa? Não, pare. Não temos tempo para fazer outras coisas. Temos tempos assim, arrumamos um tempo até mesmo para cuidar até mesmo de um celular. Agora não temos um tempo para dar para Deus, para Jesus, para orar. Numa oração bem concentrada. Bem concentrada. Temos sim. É só arrumar o tempo. Por que eu digo isso? Porque esta oração, desligando de tudo nesta terra, vou falar com Deus. Vou falar com a Santa Avó Rosa agora, expressa aquilo que sente. É como se estivesse conversando duas pessoas, sua pessoa e a Santa Avó Rosa, falando com ela. Santa Avó, está passando isso comigo, eu estou com esse problema assim, eu peço que a senhora me ajude, e me dê força, me dê mais fé, para que eu consiga vencer. Sim, irmãos, a sua oração, naquele momento, quando ela sai dali, levanta, ela se sente outra pessoa mais forte, mais corajosa, confiante, porque ela deu esse tempo para Santa Avó Rosa, para Jesus. Agora, existe um momento que não dá nem tempo clamar, para orar, quando às vezes acontece de repente um acidente, que muitas vezes não consegue nem clamar naquele momento, né? Mas aí a Santa Avó, por se tratar de uma criatura fiel, a Santa Avó protege e guarda. Outra coisa também é o medo.
quando falamos lá atrás, aqui, que não deve ter medo, não temos que temer. Às vezes, irmãos, e apostólico, às vezes que acorda com um sonho ruim e ali se treme de medo naquele momento. Sim, vai lançar a mão da fé, com certeza, vai orar, isso é certo, para pedir proteção, para pedir que a Santa Avó afaste aquilo, aquela tentação, mas ora um tanto dividido, porque o medo está está presente ali. Ela ora naquele momento, com suas palavras, falando com a Santa Avó Rosa e ao mesmo tempo lembrando do sonho que lhes causou medo. Então, afinal, nós estamos falando com quem? Quando estamos orando, nós estamos falando com quem? Quem nos escolheu para falar naquele momento? Foi a Santa Avó. Foi com o irmão Aldo pedindo força. Então, a mesma coisa que realmente acontece, conforme eu expliquei, que deve haver aquele tempo para falar com a Santa Avó, se dá. Acontece também nessas horas, temos que fazer. Porque senão, o medo atrapalha tudo. O medo atrapalha tudo. Se aquele momento está pensando na Santa Avó e ao mesmo tempo pensando, e às vezes com mais forte ainda, no que aconteceu, e a comunhão está em quem? Na Santa Avó Rosa ou no que aconteceu naquele sonho horrível? Então, irmãos, o que acontece? Devemos, vamos dizer, colocar mais um pouco de coragem, colocar mais um pouco mais de fé, de concentração, na hora de orar, na hora de pedir. E por que isto? Porque temos santos poderosíssimos que está sobre nós, que domina tudo. O apostólico deve entender isto, deve pensar assim: eu não posso temer, porque tem na minha vida quem é maior que tudo. E a Santa Avó foi formada com grande poder e autoridade para socorrer os teus filhos. Então, não há o que temer. Para que o medo? Para que esse medo? E naquele momento, quando está orando, às vezes acontece assim que é atingida pelo medo, porque o poder oposto luta para conseguir vencer aquela pessoa pelo que aconteceu, para ver se ela fraqueja, para ver se ela desanima, e aí conseguir os objetivos dele. Por isso que devemos ser perseverantes e colocar autoridade na sua oração. Temos que ter autoridade na nossa oração. Não vai passar dessa porta e não vai, acabou. Porque eu conheço, porque eu pertenço a uma santa de grande poder e glória. Eu tenho um profeta na minha vida. Isso é que vai dar força para vencer o mundo que nós estamos vivendo, as lutas que estamos atravessando. Confiar de verdade em nossos poderosos santos. E na hora de orar, concentre-se, não fique dividido, não deixe que o medo tome conta. Como que a Santa Avó vai ajudar uma pessoa assim, que está orando, falando com ela ao mesmo tempo, mais voltado para aquilo lá que aconteceu, que causou medo, do que para ela? O que ela pode fazer? Não pode fazer nada, porque a atenção deve estar para ela. Nós estamos falando com ela, para poder nos ajudar. Aí sim, ela aquece o nosso, vamos dizer, o coração. E aí, tudo se acalma e a tranquilidade volta. Prosseguindo o que diz o teu boletim, para encerrar, diz assim Jesus aos seus discípulos: vinde após mim, ou vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos
aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós não achamos pesado seguir Jesus, fazer a vontade dele, obedecer a sua doutrina e disciplina. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer aos ensinos que ele nos concedeu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina em sua doutrina e disciplina as regras de um verdadeiro Filho de Deus, para que suas orações sejam ouvidas e atendidas. Assim também nos ensinou o santo profeta Irmão Aldo ao dizer: portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, de onde procede as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Entendam, estimados irmãos e irmãs, é de vital importância estarem ligados ao Espírito de Deus através da oração, consagração e santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos de Éfeso, quando diz: irmãos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas, conforme eu estou explicando desde o começo, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade e o zelo, e a verdade, para que possais resistir os dias maus, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos apostólicos, façam sempre as suas orações, seja na luta ou na paz. Sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e o amor de Deus o Pai, em ouvir as nossas orações e também por nos ter dado a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que estão juntos a Jesus e a Virgem Maria, sempre intercedendo por todos diante de Deus o Pai. Lembre-se sempre deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus, mas tenham mérito pela obediência a tudo que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarem ligados a estes santos de Deus e receberem as suas bênçãos, graças e virtudes. Amém. Irmãos, vamos passar agora para a parte da oração, e eu quero neste momento também agradecer a todos pela sua presença, antes de tudo, de um modo geral, inclusive internautas que estão acompanhando a nossa reunião desde o começo. Que a Santa Vó Rosa ajude bastante a todos e que estejam sempre ligados em comunhão com o nosso Deus, fazendo por onde merecer o amparo destes santos, buscando acima de tudo, em primeiro lugar, a consagração de sua alma, para que Deus possa ouvir a sua oração e atendê-los. Todos em pé, vamos cantar o hino 178 do nosso cenário, Súplica e Louvor. Santa Vó Yes.
fazer a sua oração e, como eu citei há pouco, olha o tempo que nós estamos tendo de falar com Deus. É este tempo que os irmãos, todos nós devemos reservar também lá em casa, quando tem um momentinho, um tempo, falar com Deus de uma forma bem concentrada, unida a Ele, para recebermos, portanto, a sua proteção e a sua graça, porque a oração, digo mais uma vez, é para os consagrados, a oração é para os justos, verdadeiros filhos de Deus. Então vamos todos orar, cada um faça no seu lugar a sua oração, falando com Deus, com a Santa Vó Rosa, expressando, portanto, o que sente, pedindo a Ele a sua proteção. Pode orar. Amém. Cantaremos o hino de número 120, a Ti, ó Pai Celeste. A Ti, Vamos orar todos juntos para encerrar a nossa reunião de hoje. Convido que curve as suas cabeças, fechando seus olhos, erguendo seus braços e assim oremos. Santíssima e querida Vó Rosa, Santo Espírito Consolador, toda a honra, toda a glória rendemos a Ti, ó Vó querida, porque sabemos que a Senhora, juntamente com Jesus, nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso querido e santo irmão Aldo, ambos são dignos de todo louvor e adoração por parte dos Teus filhos nesta terra e pelos santos e anjos do reino dos céus. Visto que, pelos seus méritos, pelo seu galardão, recebe dos santos dos céus louvores e adoração. E a semelhança destes santos que fazem aí nos céus, queremos fazer, ó Santa Vó Rosa, especialmente nesta hora. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão por tudo que a Senhora tem feito por nós, pelos ensinamentos da doutrina e por esta arma forte, poderosa que é a oração, que nos leva, portanto, a unir a Deus e o Teu Santíssimo Espírito. E nós agradecemos também por todas as vitórias. Agradecemos por este momento tão importante, alegre, que tivemos
de estarmos reunidos na Tua presença. Também, Santa Avó, lembrando daqueles que aqui não puderam estar, mas que estão acompanhando esta oração, estão suplicando a Tua graça e a Tua bênção, ó Santa Avó, que a Senhora tem misericórdia. Atenda os pedidos dele. Quem sabe estão clamando por estar passando por momentos de doenças, uma enfermidade, um problema na família. Que a Senhora envie os Teus santos e anjos para lhes proporcionar vida e paz e saúde. Também esses nomes que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Santa Avó, sabemos que a Senhora sabe da situação e daquilo que Teus filhos estão precisando. Mas eu peço neste momento que, se eles merecerem o que estão pedindo nesta oportunidade, que a Senhora realize o grande milagre. E recebendo essas bênçãos preciosas, possam engrandecer, glorificar Teu nome santíssimo, o nome de Jesus, da Virgem Maria, o nome do nosso santo irmão Aldo, com a bênção alcançada. Portanto, ó prezados irmãos e internautas, recebam com muita fé as bênçãos preciosas da Santa Avó Rosa, o Consolador, de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Estes santos poderosíssimos estendem Tuas santas benditas mãos para nos abençoar. Em nome do Altíssimo Deus, do Teu Santíssimo Espírito. Portanto, creia e confia nesta bênção. Acredita nesta bênção concedida por estes santos a todos nós nesta hora. E assim, ó Santa Avó Rosa, ó Jesus bendito, que seja Teu nome honrado e glorificado hoje e eternamente. Amém.